do sol, e também tinha candelabro, tinha ali a iluminação, mas que iluminava a primeira parte. Só que na parte interna, no Santo do Santo, a cortina era fechada. E lá não tinha luz. Mas como que não? Porque o próprio Senhor era a luz. Não tinha luz lá porque o Senhor se fazia presente ali. Ele era a própria luz. Aleluia. E para entrar lá, era só o sumo sacerdote. E uma vez por ano, e ainda tinha que se preparar muito bem, e mesmo assim, ainda fazia todo aquele processo, né? E se morrer lá, porque se entrava lá com pecado, não estava preparado, aí ficava lá. Mas quem é que vai retirar? É que nem a energia elétrica, né? Outro dia morreu 3 crianças, né? A criança pegou lá na cerca e a cerca estava energizada. A outra criança vai para puxar, também morre. Vai a terceira, também morre. Seria mais ou menos semelhante assim. Vai o sumo sacerdote e morre lá dentro. Vai outro, quer puxar ele e morre também. Vai o terceiro, morre também. Mas para que isso não acontecesse, então, olha, vamos amarrar uma corda. E as campainhas, enquanto ele se movia, opa, ele está vivo. Mas se não tinha mais campainha tocando, será que ele morreu? Vamos puxar a corda para ver se ele está vivo ou já morreu. Tudo isso tem um simbolismo, tem um significado muito grande. Aleluia. Mas o nosso corpo pode ser comparado com essas 3 divisões. A parte exterior do nosso corpo, a parte interior, a alma, o lugar santo, mas o nosso íntimo tem um lugar bem íntimo, onde Deus se manifesta, que é o Espírito. E este é o lugar santo dos santos. Aleluia. No qual nenhuma luz humana jamais entrou e olho humano algum jamais penetrou. Ele, o Senhor, é o esconderijo do Altíssimo, a habitação de Deus. O homem não pode ter acesso a ele a menos que Deus queira rasgar o véu. Foi o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. O véu lá do templo se rasgou de alto a baixo. E não era uma cortina assim fininha, não. Era uma cortina muito grossa. Alguém até diz que uma junta de boi de cada lado não conseguia rasgar. Mas para o Senhor, no dia, abriu o véu. Aleluia. E agora está aberto o caminho. Porque Jesus, Ele é o caminho, através dele nós podemos chegar lá. Aleluia. Glória a Deus. Por ocasião da morte de Cristo, Ele, o Espírito do homem, este Espírito já mora lá na própria consciência do homem, acima de sua sensibilidade. Aqui o homem, através do Espírito, une-se a Deus e tem comunhão com Ele. Mas sempre por meio, através do corpo, que tudo isto acontece. Vós sois o templo de Deus e morada de Deus no Espírito. Mas o nosso alvo principal é falar sobre os 5 sentidos do corpo. Por quê? Baseado nesse versículo que Paulo diz aos Tessalonicenses, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
em todo o vosso espírito. Falamos um pouco sobre o espírito. Em toda a vossa alma, mas também em todo o vosso corpo. Se é que todo o nosso corpo deve ser irrepreensível e deve ter santidade, então vamos analisar os 5 sentidos do corpo, porque podemos dizer que os 5 sentidos são através deles que nós, enfim, temos acesso à parte exterior aqui, comunicação, e os sentidos são como janelas que têm acesso. Então, nos 5 sentidos, nós temos aqui, então, vemos a visão. A visão é um dos sentidos, e nesta noite nós vamos falar um pouco sobre a visão. Mas temos também a audição, através do ouvido, o tato, através do sentir. Podemos falar muito sobre as mãos, né? Levantai mãos santas. O olfato, o cheiro, né? Como é bom. Sabe que às vezes tem pessoas que perdem o cheiro, às vezes através de uma operação, um acidente, já aconteceu, que a pessoa não sente gosto, não sente cheiro. A Bíblia fala que nós somos o bom cheiro de Cristo, né? Aleluia. E paladar, sentir o paladar, sentir o gosto. Aleluia. Nós vamos nessa noite falar um pouco sobre a visão, os olhos, porque entre todos os 5 sentidos, eu vejo que os olhos, contudo, têm uma função muito importante, e graças a Deus pelos olhos. Eu sempre digo, a pessoa pode até ter vários problemas ou deficiências, mas uma das deficiências que, assim, é muito até triste, é ser cego, não ver. Porque aí você tem que confiar no outro. Você não vê a comida, como é que ela está, o que tu come, se ela está limpa ou não, enfim. Uma série de coisas. Você tem que confiar totalmente na pessoa que te serve ou está contigo. Mas, por outro lado, os olhos também são muito perigosos. Jesus diz lá em Mateus 6, 22 e 23, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas tais trevas? Através dos olhos, nós vemos que os olhos podem transmitir uma série de impressões ou expressões, porque às vezes você pode ver a pessoa derramando lágrima. Ela não derrama lágrima sem mais, sem menos. Geralmente, emocionou-se, sentiu algo. Embora que você não viu ela chorar ainda, mas algo mexeu lá e correu lágrima. E olha, eu fico assim, admirado. E a lágrima ela tem gosto de sal, né? Como é que é? Interessante. Mas o choro manifestamos também através dos olhos. Aí
começa a chorar e vem a lágrima. E o choro pode ser de diferentes situações. Pode chorar de dor, de compaixão, de sentimento, de tristeza, mas também tem choro de arrependimento. Eu me lembro o dia que eu aceitei Jesus, eu chorei. Chorei porque me arrependi dos meus pecados. Mas tem choro de alegria. Oh, graças a Deus. Que o crente às vezes chora e as pessoas lá fora não entendem. Ah, lá os crentes são chorão. Mas não sabem que às vezes nós choramos de alegria. A alegria é tanto no nosso íntimo, no nosso ser, que nós choramos de alegria. Aleluia. Mas também tem choro de fingimento. Só anotei aqui uma parte aqui, que vamos ler. A mulher de Sansão que chorou durante 7 dias para descobrir o segredo de Sansão. E Sansão, claro, os inimigos queriam então caçar Sansão e através da mulher eles queriam descobrir o segredo que ele estava colocando, mas ninguém conseguia descobrir. Mas se nós lermos, você vai ver que a mulher de Sansão, ela começou a chorar. Chorou diante de Sansão e lamentou. E isso aconteceu durante aquela festa do casamento, quando ela chorou durante os 7 dias de festa. Já pensou? O casamento era festa 7 dias, e 7 dias de choro. Mas o choro era um choro fingido, né? Porque ela simplesmente estava fazendo isso porque os inimigos ameaçaram ela também, dizendo que ela, se ela não descobrisse, então ela também seria morta. Mas, meus prezados, vamos ver se eu tenho anotado ali, aonde está, ali em Samuel, parece que deve estar. Não sei, eu acho que eu não anotei a referência. Mas os irmãos podem achar em casa mesmo. Nós vemos que quando alguém... Aonde? De 1 Samuel? Juízes, aliás. Juízes 14, 17. Vamos ler só para confirmar aqui. 17. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Veja, no versículo 16 diz: a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborrece e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, ainda mo não declaras a mim? E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e o declararia a ti. Mas de tanto insistir, pensou, 7 dias de choro, mas era um choro fingido. Então, diante de tanta insistência, então ele declarou.
E aí a coisa complicou, e aí resultou numa série de consequências. Mas vemos aqui os olhos, segundo diz lá 1 João capítulo 2, versículo 16, fala da concupiscência dos olhos. Concupiscência é um desejo carnal exagerado. Então tem a concupiscência dos olhos. Os olhos veem e olha, enquanto não consumar esse desejo, parece que não tira os olhos dali. Então, existe, ao menos eu anotei aqui, vários tipos de concupiscências que através dos olhos podem acontecer. Primeiro, falando do olhar de cobiça. Vamos ver, Eva, ela olhou para aquela árvore, o fruto daquela árvore, e quando olhou, viu que era agradável aos olhos. E ela tomou daquele fruto, claro, incitado pelo diabo. E ela também deu para Adão. Mas esse prazer durou muito pouco, geralmente. A concupiscência dos olhos, a pessoa pensa que vai ser um prazer, quem sabe que nunca mais vai terminar, e geralmente é para pouco tempo. Eva, diante disso, ela herdou a dor para então gerar filhos, e ainda mais, foi expulsa do jardim do Éden. Não valeu a pena. Um olhar de desprezo, vemos isto em Caim. Caim olhou com desdém para a oferta de Abel, seu irmão. E resultado, ele tornou-se um homicida, vagabundo e rejeitado. Temos também um olhar egoísta. Vamos olhar para Ló. Ló olhou para as vantagens da campina, né? Porque Abraão deu a liberdade para ele escolher. Olha, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Enfim, se tu vai para a campina, eu vou para as montanhas. E ele olhou para as campinas verdejantes. Oh, isso aí, eu vou escolher antes que o tio escolhe. Porque aqui eu posso ser muito próspero, ganhar muito dinheiro, criar muito gado. Olhou então, aquele olhar egoísta, olhou para as campinas verdejantes, para as vantagens. E qual foi o resultado? Mais tarde, quando foi destruído Sodoma e Gomorra, Ló foi salvo por um milagre, mas viu a sua própria esposa transformada numa estátua de sal. O que resolveu tudo isso? Escapou por um triz. Não valeu nada. Enquanto Abraão, tudo que fez, ele tornou-se um homem próspero, rico, mas tudo dentro da vontade de Deus. Aleluia. Olhar de cobiça, olhar de impureza. Vamos ver Davi. O rei Davi olhou para aquela mulher estranha, né? Estranha, modo de dizer, né? Batseba. Porque ela era, na verdade, esposa de um soldado dele. Resultado de tudo isto, ele destruiu um lar, matou o esposo da Batseba, que era um homem justo, mas ele sentiu o pecado até nos ossos. Pensou? Valeu a pena? Não valeu a pena. Mas tudo por causa dos olhos. Viu a mulher lá, tomando banho, nua, e aí veio a cobiça. Olhar de ganância.
Temos exemplo em Acã. Acã olhou para a capa babilônica, para aquela cunha de ouro. E a ordem era destruir tudo, não deixar nada. Mas, quando ele viu aquela capa babilônica, certamente era um valor muito alto e devia ser uma capa talvez muito linda. E viu aquela cunha de ouro, poxa, mas tacar fogo em tudo isso? Ele guardou na bagagem dele. Qual foi o resultado? Foi amaldiçoado por Deus e aniquilado com seus próprios familiares. Vê que a própria família pagou também pelo pecado de Acã. Coisa triste. Balaão é um outro exemplo que ele tinha um olhar, mas um olhar somente também de tirar proveito. Ele era um profeta de aluguel. Quem paga mais, eu lá vou profetizar. E aí, às vezes tem pregador de aluguel. Quem paga mais, vou lá pregar. Mas tem o profeta de aluguel. Ele profetiza de acordo com a necessidade ou querer de alguém. E olha, é lamentável. Que Deus nos guarde disso. Balaão, ele só olhou para o prêmio que o rei prometeu para ele. E veja, se for ler lá tudo como aconteceu, no fim da história, a jumenta viu mais do que ele. Ele não conseguiu ver o anjo. A jumenta viu o anjo. Mas tu vê o homem perder para uma jumenta, tem que ser pior que jumenta. Ah, pensou, mas o que faz isso? Por causa da ganância, dos olhos. Prometeu, se eu conseguir pegar isso. Coisa triste. Outro olhar. Um olhar que vemos aqui. O homem rico. O homem rico, ele só olhava como se tornar cada vez mais rico. O alvo dele, geralmente, é a pessoa que já tem bastante, já é rico. Não se conforma, quer sempre mais. Quer sempre mais. Só para contar uma experiência que eu vivenci isso, com quem eu trabalhei, e praticamente foi crente na minha época também. E ele tinha muitos bens, eu trabalhei para ele. E quando eu pude entender sobre o dízimo, digo, então, depois de eu ser membro, ser batizado, vou ter que dar o dízimo. Falei para o irmão, não precisa. Mas, para dar o dízimo, não é que tem que ser batizado. Isso aí fica na liberdade. Mesmo não sendo batizado ainda, se quiser pode dar o dízimo. Então eu posso dar, se eu quero dar o dízimo, posso dar. Fazia parece que uns 3 meses que eu era crente. Diz ele, pode. Então, eu vou dar o dízimo então dos 3 meses já. E eu sei que eu dei, mas o meu patrão só olhava. Sei que um dia desse, e ele nunca dava o dízimo, disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar na evangelização. Eu tenho que fazer mais um negócio, tenho que vender umas terras, e quando eu vender essas terras, eu vou comprar, na época, a Kombi, tinha saído assim. Vou comprar uma Kombi e fica à disposição do obreiro para evangelismo. Então, vou ajudar.
Mas essa Kombi nunca vinha, e ele também nunca contribuía. Daqui a pouco eu mudei para Palmitos e ele morava em Cunhaporã, de Palmitos mudei para Palmitos e o meu patrão mudou para Panambi, Rio Grande do Sul. Essa Kombi nunca veio. Só que se tu acompanhar a história dele, como foi o seu final, foi triste e lamentável, e passou de igreja para igreja, parou nas Testemunhas de Jeová e morreu miserável. Resolveu? Não adiantou nada. Ganancioso e avarento. Esse rico só olhava para cada vez ficar mais rico e não viu o pobre Lázaro que estava à sua porta. No além, abriu os olhos e viu Lázaro. Agora fez um pedido para Lázaro, mas agora era tarde. Por que não olhou para o pobre quando estava lá na porta? Não conseguiu ajudar. O olhar de orgulho e justiça própria do fariseu com o publicano. Sou melhor que ele, não faço isso, não faço aquilo. E se achava melhor. Mas aos olhos de Deus, o publicano, conforme diz a Bíblia, saiu dali justificado e o fariseu humilhado e rejeitado. Nós vemos um outro olhar, o olhar de Pedro, olhar de medo e de dificuldade, quando olhou para as ondas do mar, quando Jesus mandou vir a ele, e ele foi, mas de repente o vento que levantou as ondas, ele viu as ondas, teve medo, e ele fraquejou na fé e já começou a afundar, e por um pouco que quase não se afoga, se não fosse o Senhor que o socorreu. O Senhor é misericordioso. Tem muita gente que fraqueja na fé, mas o Senhor não deixa afogar. Antes que afogue, Ele ainda puxa para ver se salva. Mas daqui a pouco nós vemos o olhar arrependido de Pedro. Quando Jesus estava sendo condenado, e naquela hora Pedro olhou para Jesus, Jesus olha para ele, e Pedro sentiu-se triste por ter negado Jesus, arrependeu-se, chorou e foi restaurado. Oh, que choro, que olhar maravilhoso. Um olhar penitente e fé, o olhar do povo de Israel, que olhava para a serpente de metal, e quem olhava para aquela serpente quando era mordido, era curado. Então, a pessoa sentia que tinha sofrido isto porque eles tinham pecado contra Deus. Mas ali, ao olhar, o Senhor manifestava misericórdia e curava. Um olhar de fé e esperança nós vemos com Estevão, quando ele estava sendo martirizado, e Estevão olhou para o céu e viu o céu aberto e Jesus ao lado do Pai, à direita do Pai. Viu o céu aberto, olhar de fé e esperança, e aí partiu, mas se reuniu com o Senhor. Um olhar de fé e de recompensa, vemos isto com Moisés, que ele rejeitou o Egito e todos os prazeres e poderes lá do Egito, porque tinha em vista, ele olhava para o futuro, tinha em vista uma recompensa no céu. Isaías, depois da morte do rei, viu o Senhor num alto e sublime trono. Isaías 33:17 diz: os teus olhos verão o rei na sua formosura, e os limpos de coração é que verão a Deus. Para finalizar, vamos só passar aqui, mas existem os olhos maus. Os que têm olhos maus só vê o defeito no outro. Mas Jesus diz: tira primeiro a trave no teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Quem tem olho mau, olha para uma mulher e já olha com cobiça.
precisa então do colírio do céu para que essa visão venha a mudar. E o endereço está lá em Apocalipse 3,18. Eliseu orou para Deus abrir os olhos espirituais do moço, que